Olá pessoal, continuando o nosso estudo sobre funções afins. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um conceito muito importante da função afim e fechar o escopo teórico dessas aulas falando um pouquinho sobre o gráfico de uma função afim, que é extremamente simples, vocês vão ver. Vocês devem se lembrar de aulas anteriores que uma função é dita uma função afim quando ela tem esse formato, f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais. O b pode ser igual a zero, mas o a nunca pode ser igual a zero. Se o a for igual a zero, não estamos falando mais de uma função afim. Estamos falando de outro tipo de função, que no caso desse exemplo específico, seria uma função constante. Então vamos pensar um pouquinho mais agora. Quando a gente está trabalhando com uma função e quer saber como é o seu gráfico, e a gente não conhece o padrão desse gráfico ainda, como é que você faz esse gráfico? Fazendo uma tabelinha com valores de x e y, que aí com esses valores de x e y você preenche ali um plano cartesiano e você tem uma noção de qual seria o esboço do seu gráfico, que é o que eu quero para esse primeiro momento. Vejam, eu tenho um exemplo, que é a função f de x igual a 2x mais 1. Pensando de maneira gráfica, eu já falei com vocês que esse f de x é o y. Interpretem isso como sendo y igual a 2x mais 1. O x vai ser o eixo representado pela horizontal e o y vai ser o eixo representado pela vertical. E aí o que eu vou fazer aqui é criar um conjunto de pontos x e y para depois eu colocar ele no plano cartesiano e eu conseguir ter uma ideia de como seria o gráfico de uma função como essa. Então me ajudem. Eu vou chutar aqui para valores de x os valores menos 1, 0, 1 e 2. 4 valores já é, vocês vão ver, muito mais do que o suficiente para esse tipo de função. E aí eu vou calcular o valor de y agora para cada um deles. Lembra que o x eu posso inventar arbitrariamente. Eu coloco valores pequenos e próximos do zero para não dar trabalho para o meu desenho. Mas o y, que é o f de x, eu calculo. Vejam só. Se eu trocar aqui o x por menos 1, isso aqui vai dar menos 2. E menos 2 com mais 1 dá menos 1. O que isso significa? Que essa função passa no ponto menos 1, menos 1. Se eu trocar agora o x por 0, esse pedacinho aqui zero. Vai dar 1. Então o y vai dar 1. Então essa função passa pelo ponto 0, 1. Se eu trocar o x por 1, 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Então essa função passa pelo ponto 1, 3. Eu estou pensando nos pontos aqui agora. E se eu trocar o x por 2, isso aqui vai dar 4 com mais 1 dá 5. Então essa função passa no ponto 2, 5. Para eu ter uma noção um pouco melhor agora de quem seria esse gráfico, mesmo de maneira aproximada aqui, eixo x, eixo y, eu vou tentar colocar esses pontos e entender o desenho que o gráfico dessa função faria. Me ajudem. O primeiro ponto que eu tenho é o ponto menos 1, menos 1. Eu vou estabelecer agora aqui um tamanho de escala. Voltando menos 1 aqui, seria esse ponto, Menos 1 aqui, menos 1 aqui. Eu vou ligar lá, até encontrar quem é o ponto menos 1, menos 1. O próximo ponto é o ponto 0, 1. Se a coordenada x é 0, eu estou falando de um ponto sobre o eixo y. Então o ponto 0, 1 seria esse ponto aqui, Então eu estou falando de uma função que passa aqui e depois passa aqui. Como eu não tenho muita noção ainda, não tenho certeza do desenho que ela vai fazer. O próximo ponto por onde ela passa é o ponto 1, 3. É o ponto 1 no eixo x. Vou marcar 1 do eixo x aqui. E o ponto 3 do eixo y, que eu vou marcar aqui. Vou até melhorar um pouquinho o desenho aqui, para caber o 2, 5 que a gente tinha pensado aqui no começo, Se eu esticar um pouquinho mais aqui o eixo y, ficou ruim? Ficou, mas vai dar certo. A função também passa agora no ponto 2, 5. O 2 do eixo x eu vou falar que está aqui. E o 5, aqui seria o 4, aqui seria o 5. O 5 está aqui. Esse ponto 2, 5 seria algo aproximadamente aqui. E faltou fazer o pinguinho aqui, do ponto 1, 3. Olha só, eu preciso fazer o gráfico de uma função que passa simultaneamente nesses 4 pontos. Já dá para ver bem de maneira mais ou menos, quanto mais pontos você colocar, mais certeza você vai ter. Tenta imaginar o que vai acontecer se eu tivesse trocado o x por 3. Aqui daria 7, então teria o 3, 7, estaria aqui para cima. Por 4 ficaria maior ainda. Quanto maior fosse o valor de x, maior ia ficar a função.
E quanto menor fosse o valor de x, menor ia ficar a função. Dá para ver mais ou menos, olhando para um desenho de esboço como esse, que o gráfico dessa função vai ser alguma coisa nesse sentido, ó, para poder passar em todos esses pontos. E isso acontece não só nesse exemplo, acontece em qualquer exemplo de qualquer função afim. Todo gráfico de toda função afim sempre será dado por uma reta. Essa reta pode estar inclinada para a direita, como é o caso dessa. No caso, nós temos uma função afim crescente. Vejam, quanto maior o x, maior o y. Ou ela pode estar inclinada para a esquerda, como não é o caso desse exemplo, que no caso a gente teria uma função afim decrescente, que aí quanto maior o valor de x, menor o valor de y. Quem é que controla para mim se a minha função é crescente ou decrescente? É fácil responder essa pergunta, é o a. Todas as vezes que o a, porque o b é fixo, todas as vezes que o a for um número positivo, quanto maior o x, você vai multiplicar o x pelo a, maior vai ser o resultado total. Então esse a define para mim se a minha função é crescente ou se essa minha função é decrescente. Valores de a positivo, você tem uma função crescente. E valores de a negativos, você tem uma função decrescente, uma que diminui com o passar do tempo. Outra característica muito importante, um spoiler, você vai estudar bastante esse a lá em geometria analítica e lá esse cara vai se chamar coeficiente angular, ele tem a ver com a tangente desse ângulo aqui, é bem interessante. Outra característica importante da minha função afim, e serve até como teste para ver se eu fiz o gráfico certo ou não, é que é o seguinte: você sempre tem um caminho muito simples de descobrir quando que a sua função corta o eixo y, e dá até para provar isso de maneira intuitiva. Porque uma função corta o eixo y quando o x for zero, não é um ponto em cima do eixo y, a coordenada x dele é zero. Em qualquer função afim, pensa de maneira genérica aqui, se você transformar o x em zero, a vezes zero dá zero, esse pedaço some, dá b. Ou seja, toda função afim corta o eixo y no valor que tiver aqui em b. Vamos ver se esse caso foi verdade? De acordo com o que eu acabei de falar, essa função do exemplo deveria cortar o eixo y no ponto 1. Tá aqui, ó. Cortou o eixo y no ponto 1. Então isso serve de bom exemplo também para a gente olhar para os gráficos de uma função afim. Como o gráfico de uma função afim é uma reta, você sabe muito bem, para você desenhar uma reta basta eu te dar 2 pontos dessa reta. Como um dos pontos é gratuito, que é o valor do b onde corta o eixo y, na prática para fazer o gráfico de uma função afim você só precisa de um ponto a mais. E aí um bom caminho que a gente costuma usar é também achar o lugar onde ela corta o eixo x, apesar disso não ser obrigatório. Mas vou fazer assim esse exemplo de cá. Vejam, dada a função y, ou f de x, igual a 3x menos 5, primeira coisa que eu quero fazer, encontre o zero da função. Encontrar o zero da função é saber quando que a função é zero. Ou seja, o y, o f de x é zero. Se o y ou f de x forem zero, nós teremos aqui uma equação do primeiro grau. 0 igual a 3x menos 5. Resolvendo rapidinho essa conta, ó, o 5 vem para cá positivo, fica 3x igual a 5, ou seja, x igual a 5 sobre 3. Esse é o zero da função. O zero da função é o lugar onde o gráfico corta o eixo x, porque o zero da função é quando o y é zero. Ó. Se o y é zero, esse ponto está em cima do eixo x. Então, se você sabe já o lugar onde ela corta o eixo x, que foi calculado, que é 5/3, e o lugar onde ela corta o eixo y, que não foi calculado, mas é grátis, é o número menos 5, você já está com o gráfico pronto, concorda? Dá para fazer o gráfico só com esses 2 pontos. Liga os dois e acabou. Ah, e se meu desenho não for perfeito, não precisa ser, isso não é uma aula de desenho, é uma aula de matemática. Se você não exagerar e marcar aproximadamente um bom lugar para os 5/3 e um bom lugar para o menos 5, é só ligar os dois que você consegue fazer o item B, onde eu pedi o gráfico da minha função. Vamos pensar só, vou desenhar aqui os 2 eixos, ó. Vou fazer com esses 2 pontos, eixo x, eixo y. O que eu sei sobre essa função? Eu sei que ela corta o eixo y no número menos 5, que eu vou falar que é aqui, ó. Marquei em azul aqui, ó, é o menos 5. Esse é o lugar que ela corta o eixo y. E eu sei que ela corta o eixo x nos 5/3. Eu não preciso saber exatamente onde está os 5/3. É porque é uma dízima infinita ainda isso aqui. Uma dízima periódica, mas infinita. Então é só estimar mais ou menos onde esse cara está. 5 sobre 3 é maior do que 1, porque o 5 é maior do que 3.
Mas é menor do que 2, porque para dar 2 teria que ser 6 sobre 3. Algo entre 1 e 2, sei lá, menos da metade que esse cara um pouquinho. Vou falar que está aqui, ó. E se eu indicar que aqui é os 5/3, por mais que alguém venha com uma régua meça e fale assim, ah, não é exatamente ali, isso não tem problema. O que não pode fazer? Eu não posso colocar os 5/3 aqui, ó. Porque alguém vai falar o seguinte, peraí, mas como que o seu 5/3 é maior do que o seu 5 em módulo? Não faz sentido. Mas colocando as coisas nesse formato, acabou. Você sabe que você quer fazer aqui o gráfico de uma função, que corta o eixo Y aqui e corta o eixo X aqui. Para fazer o desenho dele, como eu sou destro, eu vou sumir um pouquinho da câmera, mas vai dar certo, ó. Então, essa função seria uma função, uma linha reta, que faria um desenho muito similar a esse, ó. Esse é o gráfico dessa minha função afim. Tudo bem, pessoal? Por hoje é isso. Tchau. Na próxima aula eu vou fazer um monte de exercícios sobre isso. Um monte de exercícios com características de problema agora. E a gente está falando aqui na aula de hoje de um dos principais temas da prova de matemática do Enem. Nunca houve, eu vou falar isso na próxima aula de novo, uma prova do Enem que não caísse um monte de função do primeiro grau em problemas do nosso dia a dia. Eu vou mostrar alguns para vocês vão ver que isso aqui é facinho e legal de trabalhar. Tchau, obrigado e até a próxima aula.